Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Exigências da vocação apostólica. Enquanto prosseguiam a viagem, alguém lhe disse na estrada: Eu te seguirei para onde quer que vás. Ao que Jesus respondeu: As raposas têm tocas e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Disse a outro: Segue-me. Este respondeu: Permite-me ir primeiro enterrar meu pai. Jesus replicou: Deixa que os mortos enterrem seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Outro disse-lhe ainda: Eu te seguirei, Senhor, mas permite-me primeiro despedir-me dos que estão em minha casa. Jesus, porém, lhe respondeu: Quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Comentários dos Pais da Igreja. São Cirilo. Ainda que seja o generoso distribuidor de todos os bens, o Senhor, todavia, não dá os dons divinos e celestiais a cada um de modo absoluto e improvidente, mas apenas aos que são dignos de recebê-los, a saber, aqueles que apartam suas almas das manchas dos pecados. E é isto que nos ensina a virtude das palavras evangélicas, onde está dito: Enquanto prosseguiam viagem, alguém lhes disse na estrada: Eu te seguirei para onde quer que vás. Repara, em primeiro lugar, com quanta indolência esse homem aborda Jesus e, por consequência, com quanto descaramento. Não pede simplesmente para seguir a Cristo, como fazem os outros do povo, mas salta com suas próprias forças as dignidades apostólicas. Sobre isso, diz São Paulo: E nenhum se arroga essa honra senão quem é chamado por Deus, como Arão. Santo Atanásio. Este homem teve a ousadia de se igualar ao poder incomensurável do Salvador ao dizer: Eu te seguirei para onde quer que vás. Ora, é possível à natureza humana, dentro das condições em que Deus a criou, seguir o Salvador para ouvir-lhe a doutrina. Não é possível, no entanto, persegui-lo aonde quer que esteja, pois ele é incompreensível e nenhum lugar o circunscreve. São Cirilo. O Senhor tinha ainda outro motivo justo para recusar esse homem. Convinha que cada um tomasse a sua cruz para seguir o Senhor e renunciar os afetos da presente vida. E é isso que o Senhor repreende nele, não para condená-lo, mas para corrigi-lo. Por isso segue. Ao que Jesus respondeu: As raposas têm tocas e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Teofilacto Diócrida. Este homem, vendo que o Senhor atraía multidões, pensou que recebia delas algum dinheiro e que, se ele também seguisse Jesus, poderia acumular alguma riqueza. São Beda. Assim, Jesus lhe responde: Por que desejas me seguir para obter riquezas e lucros deste mundo, se tamanha é minha pobreza que não tenho sequer aposento e não durmo sob meu próprio teto? São João Crisóstomo. Percebe como o Senhor demonstra em seus feitos a pobreza que ensinara. Não possui a mesa, não possui a candelabro, não possui a casa, nem nada do tipo. São Cirilo.
em sentido místico, chama de raposas e aves do céu os poderes malignos e astutos dos demônios. É como se dissesse: uma vez que se hospedam em ti raposas e aves do céu, como é que o Cristo vai repousar em ti? Ou que sociedade pode haver entre a luz e as trevas? Santo Atanásio. Ou ainda, o Senhor aqui demonstra a grandeza de sua missão. É como se dissesse: todas as coisas geráveis podem ser circunscritas, mas o Verbo de Deus é de um poder inabarcável. Por isso não digas: eu te seguirei para onde quer que vás. Ademais, se queres tornar-te meu discípulo, abandona tudo o que é contrário à razão, pois não é impossível que quem vive sem razão se torne o discípulo do Verbo. Santo Ambrósio. Ou talvez compare as raposas aos hereges. Com efeito, animal enganador e sempre ocupado em armar emboscadas, a raposa vive de fraude e rapina. Não permite que nada esteja salvo, que nada esteja em repouso ou segurança, pois busca nas próprias moradas dos homens a sua presa. Assim são os hereges, que não sabem construir a própria casa, mas tentam capturar os outros com seus ardis. Este animal jamais se domestica, e por isso diz o apóstolo: foge do herético depois da primeira e segunda correção. As aves do céu são a miúde mencionadas para significar a malícia espiritual. Elas como que constroem ninhos nos peitos dos maus, e tanto a astúcia lhes domina os afetos que Deus não pode tomar posse das suas almas. Mas, quando encontra uma alma livre de maldade, reclina sobre ela, por assim dizer, o poder da sua majestade, porque penetra no peito dos bons com uma profusão maior da sua graça. Não parece razoável, pois, que consideremos simples e fiel um homem que foi rejeitado pela consideração do Senhor, depois de lhe prometer servi-lo com uma submissão incansável. Mas o Senhor não busca a aparência de submissão, mas sim a pureza do afeto, e não admite a submissão daquele cuja intenção não é aprovada por suas obras. A hospitalidade espiritual, com efeito, deve ser discreta e circunspecta, para evitar que, caso abramos aos infiéis o interior da nossa casa, resvalemos na infidelidade alheia por uma insensata credulidade. Então Deus, após rejeitar o enganador, aceita um inocente para que percebas que Deus não despreza a devoção, e sim o logro. Com efeito, segue. Disse a outro: segue-me. Mas ele sabia que o pai desse homem, a quem disse: segue-me, estava morto. Por isso segue. Ele respondeu: permite-me ir primeiro enterrar meu pai. São Beda. O homem não recusou se tornar discípulo, mas queria antes cumprir o dever de piedade de sepultar o próprio pai para seguir a Cristo mais livremente. Santo Ambrósio. Mas o Senhor chama para si aqueles de quem tem misericórdia. Jesus replicou: deixa que os mortos enterrem seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Uma vez que consideramos um dever religioso sepultar os corpos dos homens, por que esse rapaz é proibido de enterrar o próprio pai, senão para que entendas que as coisas divinas devem ter prioridade sobre as humanas? O zelo do rapaz era correto, mas o impedimento que trazia era maior, pois quem divide seu zelo desvia o seu afeto, quem divide o seu cuidado adia o seu proveito. Logo, primeiro se deve cumprir o que é mais importante, assim como os apóstolos, que para não ocuparem todo o seu tempo com a distribuição de esmolas, estabeleceram ministros para os pobres. São João Crisóstomo. Porém, o que é mais necessário do que o funeral do pai? O que é mais fácil, já que não levaria muito tempo? Com isto, nos ensina que não devemos empregar inutilmente nenhum tempo, ainda que 1000 circunstâncias nos forcem a tanto. Pelo contrário, a todas as coisas necessárias devemos preferir as espirituais.
O diabo está sempre a postos, procurando alguma passagem à nossa alma e serve-se do menor descaso que encontre para gerar uma grande pusilanimidade. Santo Ambrósio. Não é que ele tenha sido proibido de sepultar o pai, mas os deveres do parentesco são menos importantes que os da piedade para com Deus. O cumprimento daqueles deve ser deixado aos co-herdeiros. Aos restantes se confiam estes. Mas como podem os mortos enterrar seus mortos, a não ser que entendamos morte aqui em dois sentidos, uma natural e a outra do pecado? Há ainda uma terceira morte, em que morremos para o pecado, mas para Deus vivemos. São João Crisóstomo. Com a expressão seus mortos, Nosso Senhor dá a entender que este morto não lhe dizia respeito, porque, segundo penso, ele morreu nas fileiras dos infiéis. Santo Ambrósio. Ou ainda, como a garganta dos ímpios é um sepulcro aberto, o Senhor prescreve abolir a memória deles, cujo mérito todo morre junto com o corpo, e não tenta dissuadir o rapaz de cumprir o dever da piedade filial, mas sim afastar um fiel da sociedade com um infiel. Com estas palavras, não lhe veda o cumprimento de um dever, mas antes alude a um mistério da religião, isto é, que no futuro não haverá comunidade entre nós e os povos mortos. São Cirilo. Ou ainda, o pai era avançado em idade. O filho pensava que faria um ato honrado propondo-se a observar a piedade que lhe devia segundo o mandamento: honra teu pai e tua mãe. Por isso, ao ser chamado ao serviço evangélico e ouvir do Senhor, segue-me, pede-lhe tempo bastante para sustentar seu velho pai enquanto vivesse, dizendo: permite-me ir primeiro enterrar meu pai. Não pedia permissão para sepultar o pai já falecido. Cristo não teria impedido de fazer isso. Mas, por sepultar, queria dizer sustentar o pai na sua velhice até a hora de sua morte. O Senhor, porém, lhe diz: deixa que os mortos enterrem seus mortos, pois havia outros membros da família que poderiam desempenhar essa função, todos eles mortos, parece-me, porque ainda não tinham aceitado a fé em Cristo. Aprende desta passagem que a piedade que nos prende a Deus deve ser preferida ao amor aos pais. A estes devemos oferecer reverência, porque por eles fomos gerados. Mas o Deus de todas as coisas levou-nos a ser quando ainda não éramos. Já os pais foram os ministros que nos introduziram ao ser. Santo Agostinho. Essa, portanto, é a resposta do Senhor ao homem a que dissera: segue-me. Então, sem que ninguém o chame, outro discípulo coloca-se entre os dois, daí que siga. Outro disse-lhe ainda: eu te seguirei, Senhor, mas permite-me primeiro despedir-me dos que estão em minha casa. São Cirilo. A determinação desse homem é digna de imitação e de louvor, mas quando pede para dizer adeus aos que da sua casa despedindo-se deles, mostra como está dividido entre eles e o Senhor e que ainda não tomara essa resolução firmemente, porque querer consultar seus parentes que eram contrários à sua decisão indica uma alma ainda vacilante, e é por isso que o Senhor desaprova seu propósito. Segue. Jesus, porém, lhe respondeu: quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Põe sua mão no arado quem se decide a segui-lo com plena disposição de espírito. Olha para trás quem pede prorrogações para ter a oportunidade de voltar para casa e deliberar com seus parentes. Santo Agostinho. É como se o Senhor lhe dissesse: o nascente te chama e tu cuidas do poente? São Beda. Além disso, pôr as mãos no arado, usando-se dele como instrumento de compunção, é abrandar a dureza do coração, com a madeira e o ferro da paixão do Senhor, e fendê-lo para plantar as sementes de boas obras. Quem, tendo começado a cultivar a terra, lança com a mulher de Ló um olhar de afeto ao que deixou para trás, é privado da recompensa do reino vindouro. Expositor grego.
O relance frequente ao que deixamos para trás acaba pela força do costume nos fazendo voltar às antigas práticas, pois o uso de anos possui uma força toda sua para reter-nos. Ora, do uso não nasce um hábito e do hábito não nasce uma natureza? Remover ou alterar uma natureza é difícil, pois mesmo que com muita força se curve um pouco, depressa volta à forma que tinha antes. São Beda. Se um discípulo disposto a seguir o Senhor é repreendido apenas porque quer se despedir dos de sua casa, o que será daqueles que, a troco de nada, fazem frequentes visitas às casas dos que deixaram para trás no mundo? Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.